Essa não é mais uma canção de amor. Não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Sim, boa noite, queridos. Vamos aí. Queremos pedir a você que possa se achegar, sentar. Nós vamos ter o nosso tempo de culto essa noite. E como eu avisei mais cedo, hoje esse culto normalmente acontece no último dia, que é o tempo que a gente fala culto da consagração, o fechamento da semana. Mas esse ano, nesse carnaval, nós vamos fazer toda aquela programação de encerramento no último dia, mas nós vamos ter o teatro infantil naquela última noite, tá joia? E hoje, para que a gente pudesse ter mais um tempo de estudo da palavra, nós transferimos para hoje. E nós vamos orar, pedindo a Deus que nos dê um tempo aqui realmente muito bom. Tem sido muito bom, né? Esse tempo aqui. A gente fica bem alegre, né, Júlio? Do que Deus tem feito aqui nesses dias. E eu vou pedir para o Júlio orar. A gente vai ter o nosso tempo, louvor, e depois do louvor as crianças, os adolescentes, todo mundo vai sair para o seu culto. Mas Júlio, ora por nós. Muito bom, querido, vamos orar? Vamos fechar aí nossos olhos, criançada, vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor nos permitiu viver, poder brincar, nos divertir, curtir tempo em família. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de estar aqui juntos no PV Caldas. Mas clamamos por essa noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua Palavra. Utiliza o preletor aqui, a tradução, utiliza os líderes nas salas, para que eles possam nos ensinar e nos mostrar esse Deus maravilhoso que nós temos. Ó Deus, colocamos essa noite nas Tuas mãos, orando e confiando, em nome de Jesus. Amém. Eu disse para vocês logo no primeiro dia que nessa semana nós iríamos conhecer um pouco do que Deus tem feito aqui por meio dos vários ministérios. E hoje à noite eu chamei o Júlio aqui para ele falar um pouco do que tem acontecido com o Ministério da Juventude. O Ministério da Juventude tem vários programas que acontecem ao longo do ano. Seja o ministério com a igreja local, que a gente fala clubes bíblicos, tem os acampamentos, conferências, tem acampamento itinerante, muita coisa acontece, mas o Júlio vai contar para nós hoje de 2 ministérios. Isso aí, queridos, tem muita coisa legal aqui no PV Caldas,
Aqui não é só estância para famílias, a gente utiliza essa propriedade linda que Deus nos deu para poder fazer muitas coisas. Dentro do PV Caldas tem algumas divisões ministeriais, a gente chama uma delas Ministério com a Juventude. Dentro do Ministério da Juventude tem muitas coisas que acontecem, como por exemplo o Ministério de Day Camp, Ministério com escolas públicas de Caldas, região centro-oeste, um pouquinho do que vocês participaram ontem, né? Ontem foi legal, né? A gente viu aí essa energia, né? Tirando esse animal de dentro de nós, selvagem, né? Mas foi muito legal a participação de ontem, foi muito bacana. Não só acontece acampamentos, Ministério com as escolas, o PV tem um programa muito legal, muito dinâmico, muito útil, muito prático para as igrejas. A gente chama de Ministério de Ministério com a igreja local. A Palavra da Vida oferece um material muito bacana, muito prático, tanto para crianças, adolescentes e jovens. A gente dá para vocês um material, junto com esse material a gente dá um treinamento para os líderes, e não só um treinamento, mas um acompanhamento na liderança da sua igreja. É um material muito legal. Deus tem utilizado esse ministério com a igreja local por muitos anos, em mais de 70 países que a Palavra da Vida está presente, nas 5 regiões que a Palavra da Vida aqui no Brasil está presente. Então é um ministério que funciona não porque é da Palavra da Vida, mas sim porque é um ministério onde Deus está no centro. É muito legal. Então, se você tem interesse, você é pastor, você é líder de alguma dessas faixas etárias, se você está interessado em saber um pouquinho mais desse ministério, procure algum de nós missionários para a gente te orientar, pegar o nosso contato e a gente trocar algumas ideias em relação a esse ministério. Combinado? Último ministério que vamos apresentar agora é a Conferência Jovem. Tudo feriado do Corpus Christi, acontece a Conferência Jovem aqui no PV Caldas, que a gente chama de REC, Reafirmando o Evangelho de Cristo. É uma conferência para o pessoal de 18 anos para frente, para a galera jovem. Se você é jovem, você é mais que bem-vindo. Se você se acha jovem, você também pode participar, tá bom? Todo feriado dessa conferência, nesse ano acontece essa conferência, tá bom? Só um aviso aqui entre parênteses. O primeiro dia da conferência é o dia 16 de junho. É meu aniversário. Então, se você vai participar, você já sabe o que tem que trazer, ok? Beleza? Mas, se você tem jovem na sua igreja, convida eles, entra lá no site de PV Caldas, você aí vai ver os preletores, as datas, os valores e tudo, o tema que a gente vai tocar. É uma conferência sensacional. Deus tem utilizado essa conferência por muito tempo para incentivar, motivar essa galera jovem a continuar vivendo essa vida cristã. Isso aí. Vamos mostrar um vídeo aí, Marquinhos, por favor. Um resumo do que vai acontecer na REC 2022. É domingo. E eu olho no relógio e me parece um bom horário para eu ter um momento que eu até considero bem importante da semana. Eu dou uma última olhada no celular e vou para a cozinha para preparar um lanche rápido, coisa simples. Me jogo no sofá desarrumado, vestido com um pijama que eu coloquei na noite anterior e que não tirei até agora. Ah, vá, quem nunca? Eu estou confortável, estou bem alimentado, estou pronto. Beleza, hora do culto. E hoje o cardápio está bem variado. Eu pensei em pegar o louvor daquela igreja. Afinal, as letras são bíblicas e sem enrolação. Mas a palavra eu sempre demoro um pouquinho mais para escolher. Me ajudaria bastante se rolasse tipo um top 10 do dia. Ou, um resumo que eu pudesse ouvir antes para saber se ia me agradar ou não. Eu até que tenho ouvido pregações bem diversificadas, sabe? Mas hoje o meu pastor vai ser aquele bem famoso, com vários livros escritos e publicados por aquela editora. São privilégios do 4G, ser servido ao meu gosto. Durante a mensagem, eu paro, volto, atualizo o Insta, #culto. E por que não colocar em 2x? Não é pecado, é remir o tempo. A oração no final eu tiro para ter o meu tempo pessoal de oração. Às vezes eu sinto que os cultos online, esses momentos assim, eles são meio impessoais. Então a oração final é por minha conta. Em nome de Jesus, amém. Pronto.
E é isso aí, mais um domingo. Como é bom ser crente, como é bom saber que Deus está comigo aqui no sofá, como é bom ser igreja. Ser igreja? Sem igreja? Quem eu tô querendo enganar? Ok, vamos para mais uma série. Isso aí, pessoal. Se você é jovem, participa da REC. Se você tem jovem na sua igreja, convida eles para participar aqui com a gente. Marquinho. Boa noite, queridos. Muito bom a gente poder estar mais uma noite aqui reunidos para celebrar o nome do nosso Deus. Gostaria que você se colocasse em pé para que nós possamos adorá-lo. Palmas. Tu és santo, poderoso, tu és digno, adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno, adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e louvo ao Rei que é digno.
Amém? Glória a Deus, queridos, que nós possamos realmente viver somente por Ele, porque Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Vamos continuar adorando. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas nós contemplamos Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. desde a glória. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim, Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
nossa luz, canção, pedra angular, quem me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta e horas más, consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou meu Salvador. Vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar o seu poder eu vim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar o seu poder eu viverei. A minha fé e o teu amor emanados do Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos orar pelas crianças, pela saída delas e por esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado, Pai, porque só em Jesus nós encontramos esperança, só em Jesus nós encontramos vida. E nós te louvamos, Pai, por essa noite tão preciosa, Pai, porque o Senhor nos trouxe grande vitória, uma vitória que nós jamais poderíamos conquistar, mas o Senhor conquistou ali na cruz de Cristo, e por isso nós te louvamos, por isso estamos alegres. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai, as crianças, que o Senhor cuide delas, que o Senhor dê a elas o entendimento de quem Jesus é, Pai. Use os professores, Pai, aqueles que vão falar do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair para o tempo delas, podem sentar, queridos.
Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser vaso de honra, moldado pelo Senhor, uma mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Well, what a beautiful day it's been, right? Great place to be. Good to be with you. Muito bom estar aqui com vocês. Yeah, I thought you would appreciate hearing a little bit about what's happening with Word of Life around the world. Achei que vocês gostariam de saber um pouco do que está acontecendo na Palavra da Vida em outros lugares do mundo. Word of Life, we have about 1,850 missionaries and staff. Na Palavra da Vida no mundo temos cerca de 1.850 missionários de tempo integral. And I love the fact that they're serving all over the world E é legal saber que estão servindo em todas as partes do mundo, in over 80 countries. em mais de 80 países. And so we're just rejoicing as a ministry to see the gospel go out. Então estamos regozijando como ministério, vendo o Evangelho se dispersando. One of the things you may not be aware of is Word of Life is beginning new ministry in the Middle East. Algo que vocês talvez não saibam é que a Palavra da Vida está começando novos ministérios no Oriente Médio. And because we're online, I can't tell you which countries, Pelo fato de estarmos sendo transmitidos online, não posso dizer quais são os países, but we have one country coming up this fall mas temos um país chegando, abrindo agora no segundo semestre, in the Middle East, lá no Oriente Médio. and we're going to be training about 700 youth leaders in how to begin Word of Life Bible clubs and churches. E através desse ministério nós vamos estar treinando 700 líderes de igrejas para fazer o ministério de clubes bíblicos, esse que o Júlio falou aqui, lá naquele país. Yeah, Ele falou o país, eu não lembro. I just got a report a couple weeks ago Recebi um relatório algumas semanas atrás from another country that I can't tell you where it is, de outro país que eu não posso dizer qual país que é, except it's in Southeast Asia, no leste asiático. and it's a communist country, so I'll tell you that. É um país comunista, isso eu posso dizer. And we just had our first Word of Life camp there about 2 weeks ago. E tivemos nosso primeiro acampamento Palavra da Vida 2 semanas atrás, lá. And I got the report that 30 young people came to Christ the first night. E eu ouvi o relatório que na primeira noite já 30 jovens desse país se entregaram a Cristo. So I'm telling you, we are excited to see what God is doing. Então estamos empolgados de ver o que Deus está
está fazendo. And I know there's a lot of negative that we could talk about with young people today, Eu sei que tem muitas coisas negativas que se relacionam aos jovens de hoje em dia, but we're seeing young people come to Christ, mas estamos vendo jovens se entregando a Cristo and then they're learning how to lead their friends to Christ. e estão aprendendo a levar os seus amigos a Cristo também. And that to us is exciting. Isso para nós é muito empolgante. So we appreciate your prayers as we expand more and more in Asia and Africa particularly. Então nós agradecemos pelas suas orações à medida que vamos expandindo para a Ásia e a África também. As I thought about what to say to you tonight, Estava pensando sobre o tema de hoje à noite. I wanted to just mention a few things about Word of Life, Eu queria falar algumas coisas sobre a palavra da vida. but I wanted to share a statement that our founder, Jack Wurtson, made many years ago. Eu queria compartilhar uma afirmação que o nosso fundador, Jack Coríntios, fez muitos anos atrás. He said, it's the responsibility of every generation Ele disse o seguinte: é a responsabilidade de cada geração to reach their generation for Jesus Christ. alcançar a sua própria geração com o Evangelho de Cristo. That's a pretty important statement. É uma frase importante, né? Uma afirmação And importante. so it is our responsibility to reach this generation for Christ. Ou seja, é nossa responsabilidade atingir essa geração com o Evangelho de Cristo. And that's a big task, isn't it? É uma tarefa gigante, não é mesmo? In fact, think about our world today. Pensando no nosso mundo hoje, Right now there's about 7.8, 7.9 billion people. temos 7,8, 7,9 bilhões de pessoas no mundo. Now I want you to imagine something for a minute. Imagine algo pouco agora comigo. Let's say we took the entire world's population Vamos dizer que tomássemos toda a população das pessoas no mundo and we boiled it down to just 100 people. e condensássemos essa população para 100 pessoas. What would the world look like? Como seria assim a aparência desse mundo? Well, 3 out of those 100 would actually be Brazilian. 3 daqueles 100 seriam brasileiros. Yeah, there you go. 60 out of 100 would be Asian. 60 desses 100 seriam asiáticos. 15 would speak Mandarin Chinese. 15 desses falariam o mandarim, né, a língua da China. 10 would be European. 10 seriam europeus. 16 would be African. 16 seriam africanos. 22 out of 100 would actually be Muslim. 22 desses 100 seriam muçulmanos. 15 would be Hindu. 15 seriam hindus. 14 would be agnostic or atheistic. 14 desses seriam agnósticos, ateus. I love this one, especially working for Word of Life. E eu gosto desse, principalmente trabalhando com a palavra da vida. 42 out of 100 42 de 100 would be under the age of 24. seriam abaixo da idade de 24 anos. That's why Word of Life exists, É right? por isso que a palavra da vida existe, não é mesmo? We're about reaching youth with the gospel of Christ. Alcançando, atingindo o evangelho, levando o evangelho para a mocidade do Brasil, do mundo. But I want you to hear something else. Mas quero que vocês ouçam mais uma coisa. In the last hour, while we ate dinner, Nessa última hora, enquanto nós estávamos jantando, about 6,400 people actually died. mais ou menos 6.400 pessoas morreram. And 76% of those people didn't know Jesus Christ E as their personal Savior. 76% daquelas pessoas não conheciam Jesus Cristo como Salvador. And about 40% of them had little or no access to the gospel. E 40% desses tinham pouco ou nenhum acesso ao evangelho. So when I hear these things, Então, quando eu ouço essas coisas, I get pretty overwhelmed. parece que a gente fica sobrecarregado. I begin to ask the question, what can I really do? Eu começo a me perguntar, o que eu posso fazer? I mean, the job is so big. A tarefa é muito grande. Where do you even start? Aonde vamos começar? We know very well that God is not willing that any should perish, right? Nós sabemos muito bem que Deus não quer que nenhum pereça. He wants all to come to Ele repentance. quer que todos venham ao arrependimento. We understand that. Nós entendemos isso. But where do you begin? Mas onde começamos? Where do we start? Como é que a gente vai começar? It's a difficult question. É uma pergunta difícil. Do you think about our big world today? Se pensamos no tamanho do nosso mundo hoje. I'd like you to turn tonight to an incredible text. Eu quero que vocês abram suas Bíblias num texto que é incrível. And we're going to look at just one verse. E vamos olhar só um versículo We'll hoje. keep it very simple. Vamos manter isso bem simples. 2 Corinthians chapter 4 and 2 verse 7. Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Corinthians 4:7. 2 Coríntios 4, 7. And I want to tell you tonight that I believe it's in this one verse where we find the starting point for reaching this generation for E eu Christ. vou dizer para vocês que eu encontrei nesse versículo o ponto de partida para nós alcançarmos a nossa geração com o Evangelho de Let's Cristo. read this verse. Vamos ler lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. So here's the big question. Então aqui está a grande pergunta.
Where do you begin to reach this world? Onde nós vamos começar a alcançar esse mundo? Paul gives us 3 things right here in this verse. Paulo nos dá 3 coisas bem nesse versículo. If you're taking notes, I encourage you to write these down, okay? Se você está fazendo anotações, They're not escrevam-os. complicated. Não é complicado. But 3 things we need to remember as we think about reaching this world. 3 coisas que nós precisamos lembrar ao Number 1, we need to remember what we have. em primeiro lugar, nós temos que lembrar o que nós temos. Now, what do we have O que nós temos? as we think about reaching this world? Quando nós pensamos na tarefa de alcançar o mundo, Paul talks about it right here. Paulo fala a respeito disso bem aqui. He says we have a treasure. Ele diz que nós temos tesouro. Now, what is the E treasure? qual é esse tesouro? We have to look at the context. Precisamos olhar no contexto. As you read all of chapter 4, Se nós lemos todo o capítulo 4, you find out that Paul is talking about the gospel of Jesus nós Christ. vamos descobrir que Paulo se refere ao evangelho de Jesus Cristo. So remember what you have. Então lembre-se do que você tem. The treasure of the gospel of Christ. Você tem o tesouro do evangelho de Cristo. Have you thought about the gospel as a treasure before? Você já pensou no evangelho como tesouro? You see, sometimes we don't really understand the value of what we have, right? Às vezes nós não entendemos o valor daquilo que nós temos. As you think about the gospel of Jesus Christ, Quando pensamos no evangelho de Jesus Cristo, you know, we hear it often, don't we? ouvimos isso com frequência, não é mesmo? Maybe you hear it at church. Talvez você ouve essa palavra na igreja. You hear about people coming to Christ, like I just shared here at Word of Life. Talvez você ouve a respeito de pessoas que se entregam a Cristo, como acabei de falar. You know all the verses, right? Você conhece todos os versículos, But sometimes I'm afraid we get too used to it. mas às vezes a gente se acostuma demais. And if we're not careful, E se não tomamos cuidado, the gospel can be like an old shoe in our closet. o evangelho se torna como sapato velho escondido no nosso armário. I remember the day that my dad got a phone call. I was at home, Eu lembro do dia que meu pai recebeu uma ligação telefônica, eu estava em casa, and it was from an attorney. era de advogado, He said, I have some very good news for you. e ele disse: eu tenho boas notícias para He você. said, first, some bad news. Primeiro, umas más notícias. You have a relative who died. Você tem parente que faleceu. But secondly, I want you to know that you are going to receive an inheritance. Mas a segunda notícia é que você vai receber uma herança. Now, if you knew my dad got very excited. Se você conhecia meu pai ficou muito empolgado. My dad was in ministry, so he's like, this is incredible. Meu pai estava no ministério e ele pensou: oh, isso é incrível. We're finally going to have a little bit of money. Finalmente vou ter dinheirinho. So he said to the attorney, he said, what is the inheritance? Aí ele perguntou pro advogado: e qual é essa minha herança? The man said, it's a very large piece of furniture. E ele falou: é móvel muito grande. Now, my dad was disappointed, Meu pai, claro, estava desapontado com essa notícia, but he rented a truck, mas alugou caminhão and he went to this place to pick up this piece of e furniture. foi até o local lá para pegar esse móvel. It was a massive piece of furniture. Era móvel gigante. And he brought it back in the truck. He wasn't protecting it at all. Levou para casa nesse caminhão, não estava assim muito interessado, então não protegeu bem esse It was móvel. bouncing around the back of the truck. I think it got some scratches on it. Tá, e estava sacudindo ali no fundo do caminhão, foi We- arranhado. Finally got this big piece of furniture to our house. Finalmente conseguimos levar esse móvel até em casa, And it was so large e era tão grande that the only place we could put it in our house que o único lugar que a gente conseguia enfiar na nossa was casa right inside of our front door. é bem na entrada da casa. So if you ever came to my house, Se você viesse para minha casa, I would answer the door, eu atenderia a porta. and the first thing you would see is this big piece of furniture. A primeira coisa que você ia ver é esse móvel gigante. We couldn't put it anywhere else. Não dava para colocar em outro lugar. And so you know what happened? Sabe o que aconteceu? That furniture sat in my house for like 2 years, I think. Aquele móvel ficou lá em casa por uns 2 anos, eu acho. And every day I walked by it. Todo dia eu passava por ele. I used to play soccer in the hallway with my brother. Eu jogava futebol no corredor com meu irmão. I think we damaged that furniture. Eu acho que nós fizemos algum dano para aquele móvel. Don't tell my mom that. Não conte para minha mãe. Now one day my dad had an idea. Dia meu pai teve uma ideia. He said, I'm going to take a picture of this piece of furniture, Eu vou tirar uma foto desse móvel and I'm going to send this picture to a company in New York City, e eu vou mandar essa foto para uma empresa em Nova York, na cidade. and I want to see what they think. E eu quero ver o que eles acham desse móvel. So my dad sent the picture to this company. Então meu pai mandou a foto para essa empresa. It was a very famous auction house in New York City, Era uma casa de leilões muito famosa na cidade de Nova York. and they immediately called my father. Imediatamente ligaram para o meu pai. And they said, we are coming to visit you now. Estamos indo visitá-lo agora. So they came to our house, Vieram à nossa casa and I remember we opened the door. e abriram a porta. There's this big piece of Lá furniture. está esse grande móvel. And this man, as he stood there, he said,
said these words. E esse homem, ao ver esse móvel, disse essas palavras. He said, "Do you understand what you have? Ele falou assim, você entende o que você tem aqui? Do you understand the value of this thing?" Você compreende o valor desse negócio? My dad is like, "No, tell me. E meu pai, não, fala para mim, conta logo. I want some money." Eu quero dinheiro. Man said, "No, this is very valuable." E ele falou, esse móvel tem muito valor. He said, "There are museums from around the world that want this piece of furniture." Tem museus ao redor do mundo que querem esse móvel. So my dad sold that piece of furniture Então meu pai vendeu aquele móvel for a lot of money por muito dinheiro. and helped to put me and my sister through college. E ajudou a pagar a faculdade minha e da minha irmã. But here's the thing. Mas a questão é essa. I walked by that furniture every single day for 2 years. Eu passei na frente daquele imóvel todos os dias por 2 anos. Matter of fact, after a while, I didn't even see it anymore. Chegou um ponto que eu nem percebia mais o It móvel. was like it wasn't even there. É como se nem estivesse lá. I didn't understand the value. Eu não entendi o valor. And I'm afraid we do exactly the same thing with the gospel of Jesus Christ. E eu acho que nós fazemos a mesma coisa com o evangelho de Jesus Cristo. It becomes just so normal to us. Se torna muito normal. And you have to remember something about the gospel. E temos que lembrar algo a respeito do It's the evangelho. most valuable thing that we have in the world. É a coisa mais valiosa, mais preciosa que nós temos nesse mundo. By the gospel, people live and they die, right? Pelo evangelho nós vivemos e morremos, não é mesmo? Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. What makes the gospel so valuable? Por que o evangelho é tão valioso? Well, first of all, it was very costly. Bom, em primeiro lugar, custou muito caro. Remember that it cost Jesus Christ his very life and his very blood, right? Lembra que custou a vida e o sangue de Jesus Cristo? You find that in 1 Corinthians chapter 15. Isso está lá em 1 Coríntios 15. What else makes the gospel so valuable? O que mais torna esse evangelho tão valioso? Well, don't forget that it's unique, right? Lembra que ele é único. The gospel is one of a kind. Só tem um no mundo. It represents the only way that a person can get to heaven, right? Representa a única maneira que alguém pode chegar ao céu, não é mesmo? If you came here to this camp thinking that there's many ways to get to heaven, Se você chegou aqui nesse lugar pensando que tem muitos caminhos para o céu, that's not what the Bible says. não é isso que a Bíblia diz. It's a treasure. É um tesouro. It's unique. Listen to what Jesus says. Veja o que Jesus diz. He says in John 14, "I am the way, the truth, and the life. Jesus diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No one comes to the Father except through me." Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. That's what makes the gospel unique. É isso que torna o evangelho singular. It's the only way to have a relationship with God. É a única maneira de ter um relacionamento com Deus. So as we think about reaching this generation for Jesus Christ, Então, quando pensamos sobre essa tarefa de alcançar essa geração com o evangelho, where does it begin? onde começa? It begins with remembering what you have. Nós precisamos lembrar o que nós temos. The gospel. O evangelho It's a treasure. é um tesouro. But what else does Paul say here? O que mais que Paulo diz aqui? You say, you don't just need to remember what you have. Tem que não apenas lembrar o que nós temos, You need to remember who you are. temos que lembrar quem somos. What does it say here in this text? O que diz aqui no texto? It says, "But we have this treasure." Diz que nós temos esse tesouro. Where is this treasure? Aonde está esse tesouro? It's in earthen vessels. Está em vasos de barro. I don't want to tell you, I guess, don't be discouraged by this. Não se desanime por causa disso. But you know what that means? Mas sabe o que quer dizer isso? We're like pieces of baked clay or dirt. Nós somos barro queimado. I was reading one commentary recently, Eu li um comentário recentemente and he described these earthen vessels as the throwaway containers of the ancient world. e ele descreveu esses vasos de barro como tipo as lixeiras do mundo antigo. I know you have McDonald's here in Brazil, right? Eu sei que vocês têm McDonald's no Brasil, sim. So if you go and get a Big Mac or something, Então, se você for lá comprar Big when they Mac, serve it to you, they either put it in some kind of paper, a little bit of a container. eles embrulham, colocam num papel, depois num outro pacotinho. That's kind of the modern day jar of clay or earthen vessel. Aquilo seria como o vaso de barro do século 21. And so this vessel would only get its value from what was actually inside of it. Então esse vaso só teria valor de acordo com aquilo que estivesse contido no vaso. And what an amazing thing to think that God has deposited this treasure in us, as earthen vessels. Incrível pensar que Deus colocou esse tesouro tão precioso em nós, vasos de barro. There's a couple things we need to remember about a jar of clay, about an earthen vessel. Temos que lembrar algumas coisas sobre esse vaso de barro. You know what these jars were? Sabe o que eram esses vasos? They were functional. Eles eram funcionais, tinham um valor prático. They were inexpensive.
eram baratos, né? Não eram caros, They weren't very impressive. não eram de impressionar, não tinha They, nada de they were bonito. breakable. They were replaceable. Eram quebráveis, dava para colocar outro no lugar, Oh, but they were very necessary, right? mas eram muito necessários. Because they held water, they held food. Porque eram bons para guardar comida, guardar água. Many times, if you go to an archaeological dig, you'll find that treasure is actually buried inside of these jars of Se clay. você vai para fazer essas escavações geológicas, você às vezes acha tesouros nesses vasos de barro. And so, earthen vessels were designed to be put to use. Então esses vasos de barro foram projetados para serem usados. But you know what else? Mas sabe o que mais? Earthen vessels are fragile. Vasos de barro são frágeis. In fact, if I was holding one of those vessels here today and dropped it on the floor, you know what would happen, right? Se eu estivesse segurando um desses aqui hoje e deixasse cair no chão, você sabe o que ia acontecer. It would break into a bunch of Ia pieces. quebrar em muitos pedaços. And that's a picture of us. E essa é uma imagem de nós. We are so fragile and weak. Somos frágeis, fracos. You know, if we've learned anything over the last couple of years, Se nós aprendemos alguma coisa nesses últimos 2 anos, it's how fragile we really are, é right? como somos frágeis, não é mesmo? And our bodies eventually wear out. E os nossos corpos se desgastam And we lack strength. e não temos força. We get tired, right? Descansamos. We have moments when we feel completely inadequate. Tem momentos que a gente se sente totalmente inadequado. One of the things I hear so often from people, Uma coisa que eu ouço com frequência das pessoas. they say, I'm not sure I have what it takes to serve God. E eles dizem, eu acho que eu não sou assim bom o suficiente para servir a Deus. I don't feel very equipped to serve Him and work for Não Him. me sinto equipado, não me sinto competente para servir ao Senhor. You might say, I'm too young or I'm too old. Sou muito jovem, sou muito velho, I don't like to speak in public. tenho vergonha de falar em público. You know what the reality is? Sabe qual é a realidade? You're not off the hook. Isso não te livra de nada. We're all in the same place. Estamos todos no mesmo lugar. We're all weak. Todos somos fracos. We're all inadequate. Todos somos inadequados. In fact, the Bible is full of so many illustrations of people who are in the same place as us. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que estão no mesmo lugar que a gente. This afternoon I was thinking about Moses. Hoje à tarde estava pensando de Moisés. Remember in Exodus chapter 3, Lembra em Êxodo capítulo 3? God asked Moses to go to Pharaoh, Deus falou para Moisés ir até Faraó. and he was going to be asking Pharaoh to let his people go. E era para dizer para Faraó deixar o seu povo ir. And what does Moses say to God? E o que Moisés diz a Deus? He says, and who am I to go before Pharaoh? Ele diz, quem sou eu para ir diante do Faraó? I can't do Eu this. não consigo fazer isso. I thought too about Jeremiah. Pensei em Jeremias. If you look at Jeremiah's call to ministry in chapter 1, Em Jeremias 1, quando Jeremias foi chamado ao ministério, God was calling him to be a prophet to deliver his message. Deus estava chamando Jeremias para ser um profeta, para entregar a sua mensagem. And what does he say? God, I can't speak. E ele disse para o Senhor, Senhor, eu não consigo falar. I am too young. Sou muito jovem. I also thought about the Apostle Paul. Pensei no apóstolo Paulo também. In 2 Corinthians chapter 2, 2 Coríntios 2, Paul talks about being the fragrance of Christ in this world. You remember that? Paulo fala de sermos a fragrância de Deus nesse mundo. You know what he says in verse 16? Sabe o que ele diz no versículo It's a 16? personal question. É uma pergunta pessoal. He says, and who is adequate for these E things? quem é adequado, quem está pronto para essas coisas? He's really saying, God, who am I to have this responsibility? I can't do Ele this. está dizendo, quem sou eu, Deus, para fazer isso? Eu não consigo fazer isso. And so if you feel weak and inadequate here tonight, Se você se sente fraco e não está competente para fazer um negócio desse, you know what I want to tell you? sabe o que eu quero dizer para vocês? Welcome to the club. Bem-vindo ao clube. It's by design. É para ser assim mesmo. We don't have to turn there, but I was thinking about Psalm 103. Não precisa abrir sua Bíblia, mas o Salmo 103, God says, I know how I designed you. ele diz, eu sei como que eu And he says, fiz vocês. I remember that you are dust. Eu sei que vocês são pó. You know, I've thought about this a lot. Eu pensei sobre isso bastante. It's amazing to think that we are earthen vessels. Pensar que nós somos vasos de barro. Very honestly, E, honestamente, there are times when I said to God, why didn't you make me to be like a pot of steel or something? eu penso, Deus, por que você não me fez de ferro ou de aço, por exemplo? I mean, at least I could be made out of plastic or something. Podia ser, no mínimo, plástico, né, Senhor? But no, God made us to be breakable and fragile Mas não, Deus nos fez para sermos frágeis, quebráveis. and often cracked jars of clay, E right? às vezes rachados, como vasos de barro. So here's the question you have to ask. Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. Why did God make us this way anyway? Por que Deus nos faria assim? Por que Ele fez assim?
Well, so that we'd remember not just who we are, para que nós nos lembrássemos não apenas de quem nós somos, but thirdly, so we would remember who he is. mas para nós lembrarmos quem Ele é. We've talked about the last 2 sessions about who God is, right? Nós falamos nas últimas 2 reuniões sobre quem é Deus. He knows everything. Ele sabe todas as coisas. He is always present. Está sempre presente. And he is our all-powerful God. E Ele é nosso Deus Todo-Poderoso. Look at the last part of this verse. Olha a última parte desse It says versículo. that the excellence of the power may be of God and not of us. Que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Do you remember the story of Joseph? Você lembra da história de José? Anyone remember Joseph? Lembra de José, né? All right, a few of you here tonight. Alguns lembram. Well, you have to go back to the story in Genesis chapter 41. You don't have to turn there. Em Gênesis 41 nós encontramos a história de José. But do you remember Pharaoh's very crazy dreams that he had? Você lembra daqueles sonhos muito loucos que Faraó teve? So he dreamed about the skinny cows and the fat cows, Sonhou sobre as vacas magras, as vacas gordas and same with the grain. e os grãos. And so through a whole circumstance, he eventually called for Joseph. He heard about Joseph and called for him. Então, sobre uma série de circunstâncias, ele ouviu falar de José e chamou José And he said these words to Joseph. e falou essas palavras a José. He said, Joseph, I've had a dream, E falou: José, eu tive um sonho and nobody can tell me what it e means. ninguém pode me dizer o que é esse sonho. But I've heard that you can understand a dream, Mas, José, eu ouvi dizer que você pode that interpretar you can sonhos. interpret what I've seen. E você pode interpretar as coisas que eu vi. You remember how Joseph responded? Lembra como José respondeu ao rei? You could have said, yeah, that's me, I can do that. Ele podia ter dito, eu faço isso. Yeah, pode I'm deixar part of comigo. God's dream team, I can do this. Eu estou no time de Deus, eu sou o cara de Deus. But remember how he answered Pharaoh? Lembra como ele respondeu ao faraó? He said, no, it is not in me. Ele disse: não sou eu não. He said, I can't do it. Eu não consigo fazer isso. But God will have to give Pharaoh an answer. Mas Deus pode dar uma resposta para faraó. You need God, it's his power. Você precisa de Deus. You know, one of the things I've learned through my life Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida is how quick I forget about my dependence upon God's power. é quão rápido eu consigo esquecer da minha dependência do poder de Deus. We need him. Nós precisamos dele. We're just earthen vessels. Nós somos apenas vasos de barro. We have no power in and of ourselves. Nós não temos nenhum poder em nós mesmos. There's a story I heard some years ago. Tem uma história que eu vi alguns anos atrás. There was a man who was selling vacuum cleaners, Tem um homem que estava vendendo aspiradores de pó. and he was going from house to house. Estava vendendo de porta em porta. And so one place he came to was very remote, Ele chegou num lugar bem distante, bem ermo, numa casa, and he knocked on the door, bateu na porta, and the lady answered, a mulher atendeu, and he walked right by her. e ele passou por ela, entrou direto na casa. And he walked to the middle of the floor, Chegou no meio do chão ali da sala and he dumped a pile of dirt there, e derramou um monte de terra. and he said, lady, I want to make a deal with you. E ele falou: Senhora, eu quero fazer um trato com você. I have the best vacuum cleaner in the world. Eu tenho o melhor aspirador de pó do mundo. It will pick up everything. Ele vai recolher, vai catar qualquer coisa. He said, matter of fact, I want to promise you this. E eu vou fazer uma promessa para a senhora. Whatever the vacuum does not pick up, O que esse aspirador de pó não recolher do seu chão, he said, I will eat it. eu vou comer. The lady said, sir, I have very, very, very bad news for E you. aquela senhora disse: tenho más notícias para o senhor. He said, in my house, we have no electricity. Nessa casa não tem eletricidade. She said, I'm going to go get you a spoon. Fica tranquilo, eu vou buscar uma colher. Now think about this. Pense sobre isso. It was a great vacuum cleaner, right? Era um excelente aspirador de pó, certo? He was a very good salesman. Ele era um vendedor excelente. He had the right tool. Tinha a ferramenta certa. But what was he missing? O que estava faltando? He was missing power. Estava faltando a energia, o poder. You know why God made us to be earthen vessels? Sabe por que Deus nos fez vasos de barro? So that he would receive all the glory. Para que Ele recebesse toda a glória. I believe that we're made earthen vessels so that when others see what God is doing, Eu creio que nós somos feitos vasos de barro para que quando as outras pessoas veem o que Deus está fazendo, as they see amazing things that God does in and through us, quando eles veem as coisas maravilhosas que Deus está fazendo em nós e através de nós, they say, wow, I see it. e eles vão dizer: uau, estou vendo. This is God's work. Essa é a obra de Deus. This is God's power. Deus está mostrando seu poder. That's the only way to explain it. É a única explicação. When I first began with Word of Life, Quando eu comecei com a Palavra da Vida, and I began to work in the international division, eu comecei a trabalhar no departamento internacional da Palavra the da Vida. directors of Word of Life gave me my first assignment. Os diretores da Palavra da Vida me deram uma tarefa, a primeira tarefa. They asked me to go to the jungles of Venezuela and Colombia.
me mandaram para as selvas da Venezuela e da Colômbia. Now, I had no idea what I was going to experience, Eu não tinha a mínima ideia daquilo que eu ia experimentar. and it was an amazing time. E foi um tempo realmente maravilhoso. And I took, of course, I flew to Caracas, Peguei o avião Venezuela. até Caracas, Venezuela. Then I flew in a small plane to another place. Daí no pequeno avião para um outro lugar. And then I took a boat. Aí peguei um barco. I was in a canoe for a while. Até andei de canoa por um tempo. It was just a crazy trip, Foi uma viagem maluca. but it was so exciting. Mas foi tão emocionante. I was going to the jungle for the first time in my life. Estava indo para a selva a primeira vez da minha vida. But you know what I was most excited about? Sabe o que estava mais me empolgando? I was going to meet a missionary. Her name was Sophie. Eu ia conhecer uma missionária chamada Sofia. And she had actually come to Christ through our founder of Word of Life's ministry. E ela veio a Cristo através do fundador do Ministério da Palavra da Vida no mundo, o Jack Wurtson. And she's a lady that spent many years in the jungles of Venezuela and Colombia. E essa mulher passou muitos anos da sua vida nas selvas da Venezuela e da Colômbia. To give you an idea of who this lady was, Para te dar uma ideia de quem era essa mulher, she translated the New Testament into 7 different languages and ela dialects. traduziu o Novo Testamento em 7 línguas e dialetos. They believe that she started about 300 churches all over the jungles. Eles creem que ela começou mais ou menos 300 igrejas nas selvas ali. And I had prayed for this lady for many years. E eu pessoalmente tinha orado por essa mulher por muitos anos. I thought, wow, this is going to be great. I'm going to get to meet Sophie. E eu pensei, finalmente eu vou conhecer a Sofia. And she was almost 80 years Ela old. tinha quase 80 anos nessa altura. And so I finally got out of the boat and on the side of the river. Finalmente cheguei lá, desci do barco na beira do rio. And there was Sophie. She had an umbrella in her hand. Lá estava a Sofia, estava com um guarda-chuva na mão. And she pointed right at my face. E ela apontou esse guarda-chuva na She minha said, cara she said, who are you? e perguntou, quem é você? I said, well, I'm Don Lough. I'm from Scroon Lake. Eu falei, eu sou Don Lough, vim lá de Scroon Lake. Well, she said, I didn't want you to come. Eu falei, eu não queria que você viesse. I wanted the founder of Word of Life to come. Eu queria que o fundador da Palavra da Vida viesse. I thought, what a welcome. This is so nice. Puxa vida, que boas-vindas, não? And so I was there for the dedication of our new Bible Institute there in the jungle. A razão de eu ir foi para dedicar um novo instituto bíblico lá das And selvas. so we had this wonderful ceremony, Tivemos uma cerimônia maravilhosa, but I didn't realize something. uma coisa que eu não percebi. That our field director there and Jack Wurtson, our founder, had made a decision. É que o nosso diretor regional e o Jack Wurtson, nosso fundador, tinham tomado uma decisão. And they decided to name the Bible Institute in honor of Sophie Mueller. E eles queriam dar o nome do Instituto Bíblico de Sofia Müller, em uma homenagem a essa mulher. It was going to be the Sophie Mueller Jungle Bible Institute. Então era o Instituto Bíblico da Selva Sofia Müller. And so they had a big sign outside. Então tinha uma placa bem grande lá And fora. it was all covered up. No one had seen it Estava yet. coberto, ninguém tinha visto a placa ainda. So we all gathered around, Estavam todos em volta dessa placa. and they were singing, and we were praying. Estavam cantando, orando. And they pulled the blanket off of the sign. E chegou a hora de cerrar aquela placa. And there was this lady, Sophie, with her umbrella. E lá estava aquela baixinha Sofia com seu guarda-chuva. And she saw the sign for the very first time. E ela viu essa placa pela primeira vez. She became very upset. Ela ficou muito brava. And she looked me right in the eyes, E me olhou nos meus olhos. waving the umbrella in my face. Com esse guarda-chuva na She minha asked me a cara. question. E ela me fez uma pergunta. She said, who put my name on that sign? E ela perguntou, quem pôs meu nome nessa placa? I'm like, lady, I just got here. Eu falei, mulher, acabei de chegar aqui. There's no way I could have made this sign. Não fui eu que fiz a placa. And then she made a statement to the whole crowd. Então ela fez uma afirmação para todos que estavam ali. She said, I know that God has used me in the jungles to reach many people with the gospel. Ela falou, eu sei que Deus tem me usado nessa selva para alcançar muitas pessoas com o But she evangelho. said, if anyone's name should be on that sign, Mas se o nome de alguém tem que estar nessa placa, it should be God's name. devia ser o nome de Deus. She said, put God's name on that Põe o sign. nome de Deus nessa placa. Do you know what I thought? E sabe o que eu pensei? I was a very young man. Eu era muito mais jovem nessa época. That this lady is so ungrateful. Essa mulher era tão ingrata. I mean, like 300 churches she started, 300 igrejas começadas, all these translations of the todas Bible. essas traduções da Bíblia. I mean, can we not just say thank you for a few Não minutes? dá para dizer obrigado por alguns minutos. And so I left the village. I was preparing to stay there for 3 days with this very unhappy lady. E eu tive que finalmente ir embora depois de ficar 3 dias com essa mulher que não estava muito feliz. So I walked down to the river, said goodbye to some people. Fui até o rio, disse tchau para algumas pessoas. And I'll never forget what I found when I came back to that village. E eu nunca vou esquecer o que eu encontrei quando eu voltei para aquela vila. Because there was Sophie beside that sign with her umbrella. Lá estava a Sofia, do lado daquela placa, com seu guarda-chuva. She was pointing at the sign. Estava apontando para a placa. And she had one of the Indians there, one of her friends, Dos índios estava lá, dos seus amigos. with his big machete. E com
facão and he was actually carving her name off of that e sign. ele estava tirando com facão o nome dela dessa placa. And I stood there and I watched this. E eu fiquei lá assistindo essa cena. I thought, you know what? E eu pensei, sabe uma coisa? This lady's preaching a message to me right now. Ela está pregando agora. She's really saying what Paul's saying right here. Ela está falando o que Paulo está dizendo aqui. She's saying, don't you realize what's happening here? E ela falou, você não está percebendo o que está acontecendo aqui? I'm an earthen vessel. Eu sou apenas um vaso de barro. And all that I have is this treasure of the gospel. E tudo que eu tenho é esse tesouro que é o Evangelho. It's not about me. A questão não é comigo. God used me, Deus me usou, but it's about God and his power. mas é sobre Deus e o seu poder. I remember being very convicted. E eu lembro que eu fiquei debaixo de muita convicção. Saying, Lord, that's what it takes to reach this generation. Pensei, Senhor, é isso que nós precisamos para alcançar a geração. Understanding what I have. Entender o que eu tenho. The treasure of the O gospel. tesouro do Evangelho. It changes Que lives. transforma vidas. And understanding who I am. Entendendo quem eu sou. I'm just a vessel in God's Sou hands. apenas um vaso nas mãos de Deus. Yes, God wants to use me, Sim, Deus quer me usar, but I'm just a vessel. mas sou apenas um vaso. And it's God's power that I need to tap into. É o poder de Deus que eu preciso buscar. Now, I've thought a lot about that. Pensei muito sobre isso. You know, maybe you're sitting here tonight. E talvez você está pensando aqui hoje à So noite. yeah, I understand all that. Eu entendo tudo isso. But Don, you don't realize that actually I'm kind of a broken vessel. Mas, Don, você não entende, eu sou um vaso que está quebrado. You know what I say to that? Sabe o que eu digo para isso? We're all broken. Todos estamos quebrados. All of our earthen vessels are cracked. Todos os nossos vasos estão And as you rachados. think about the treasure of the gospel, the light of the gospel, Quando a gente pensa no tesouro do Evangelho, a luz do Evangelho, as it's placed inside of us as earthen vessels, quando ele é colocado dentro de nós com vasos de barro, the light of the gospel by God's power shines out all over the world. a luz do Evangelho vai brilhar em todo mundo. You know, I've thought about this verse a lot. Pensei muito sobre esse versículo. I began to pray a prayer some years ago, E eu comecei a orar, a fazer uma oração alguns anos atrás. and I want to encourage you to do the same. E eu quero encorajar vocês a fazerem o mesmo. Not complicated, Não é complicado. but here's how it goes. A oração é assim. Lord, I recognize that I'm just an earthen vessel, Senhor, eu reconheço que sou apenas um vaso de barro. and you've placed in me the treasure of the gospel. E o Senhor colocou em mim o tesouro do Evangelho. God, would you somehow use me even today to share this treasure with Que o Senhor others? possa me usar ainda hoje para compartilhar esse tesouro com as pessoas. God, I'm inadequate. I need your power to do this. Eu não sou adequado, eu preciso do seu poder para fazer isso. But God, would you give me someone that I can share the gospel with? Me dê alguém com quem eu possa compartilhar o Evangelho. So I began to pray that prayer some years ago. E comecei a fazer essa oração alguns anos And atrás. think about reaching our generation for Christ. What a great prayer to pray, right? Se a gente quer alcançar a nossa geração com o Evangelho, essa é uma grande oração para fazer. God began to do some really crazy things in my life. Deus já então mandou muitas coisas malucas para minha vida. One of the first times I prayed this prayer, Uma das primeiras vezes que eu orei assim, I was taking a trip to Europe, estava fazendo uma viagem para a Europa. and I went to the airport. Fui ao aeroporto, My flight was canceled. meu voo foi cancelado It took me like 13 hours to get to some other airport. e demorou umas 13 horas para chegar em outro So aeroporto. after a whole day of trying to get to Europe, Depois de um dia inteiro tentando chegar na I Europa, finally got into my airplane, finalmente entrei no avião. and my prayer changed actually. Minha oração mudou, na verdade. Instead of Lord, would you give me someone that I can talk to about the gospel? Em vez de orar, Senhor, me dê alguém com quem eu possa falar a respeito do Evangelho, Now my prayer was, Lord, would you give me an empty seat so I can sleep as I go across the Atlantic? a minha oração virou, Senhor, me dê um assento vazio do meu lado para que eu possa dormir. So I sat in my seat, Então eu sentei no meu lugar, and I was alone. estava sozinho, I thought, this is going to be great. e eu pensei, vai ser I'm going to get some ótimo, rest. vou poder descansar. And a man sat down, De repente um homem sentou. and I said, sir, so what do you do? Aí eu perguntei pro cara que says- estava do meu lado, o senhor faz o quê? I'm a musician. I'm going to be going to Sweden to play a concert. Aí ele falou, eu sou músico, eu vou lá para participar de um concerto. And then there was silence. Daí ficou silencioso, não I falou thought, mais nada. oh, thank you, Lord. I'm going to be able to sleep. Aí eu pensei, obrigado, Senhor, vou poder dormir. Then he asked me the question. Daí ele fez para mim uma pergunta. It had to be in response to my prayer that morning. Deve ser uma resposta da minha oração naquela manhã. And he said, so what do you do? E ele perguntou para mim, e você, faz o quê? Okay, here we go. Então vamos lá. And I said something I've actually never said before. Eu falei algo que eu nunca tinha falado antes.
I said, "Sir, I have given my life to tell people about Jesus Christ." E eu falei assim, Senhor, eu dei a minha vida para falar para as pessoas de Jesus Cristo. I don't know why I was so direct. Não sei porque eu fui tão direto. Remember, I had prayed, Lembra, eu tinha orado. and I thought, wow, this is going to shut this man up. Bom, depois que eu falei isso, esse cara vai ficar calado, não vai falar mais Do nada. you know what he said? Sabe o que ele disse? Exactly what he said. É exatamente o que ele disse. He said, "No way! Ele disse, não diga, This is incredible! isso é incrível. I've been wanting to talk to someone about Jesus for months, Eu tenho há meses querendo falar com alguém sobre Jesus. and here you are." E aqui está você. I thought, Lord, Senhor, this is absolutely crazy. isso é absolutamente maluco. I encourage you to consider that prayer, Eu encorajo vocês a considerar orar assim. saying, "Lord, I'm just an earthen vessel, Fala, Senhor, eu sou apenas um vaso de barro. and I have the treasure of the gospel. Eu tenho o tesouro do Evangelho. Lord, by your power, help me to share it." Pelo seu poder, me ajude a compartilhar. And I'm telling you, God will answer that prayer. Estou dizendo para vocês, Deus vai responder essa oração. I dare you to pray that way. Eu ouso que vocês And when you orem pray that, assim. and when you pray that way, E quando você orar assim, you're taking responsibility to reach this generation for você Jesus está Christ. tomando essa responsabilidade de alcançar essa geração com o Let's go Evangelho. do it. Vamos fazer isso. Querido Deus, muito obrigado, porque apesar de quem somos, vasos de barro, o Senhor deixou para nós essa tremenda responsabilidade e tremendo privilégio de sermos aqueles que carregam, mesmo frágeis, mesmo rachados, esse tesouro maravilhoso que é o teu Evangelho. Pai, que não sejamos egoístas, que não sejamos tímidos, mas que possamos ser ousados para proclamar essa tremenda e preciosa verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Nós queremos terminar esse tempo cantando sobre a cruz de Cristo, sobre o sangue dele que foi derramado ali por nós. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Obrigado, David, Denise, Thiago. Muito obrigado, Dom, pelo grande desafio para nós nessa noite. Meus queridos, nós vamos chegando ao final da nossa programação nessa noite e eu quero